Bonjour, monsieur. Puis-je vous aider? Essas 5 palavras simples, faladas com mãos tremulando na linguagem do silêncio, mudariam tudo. No lobby imponente da Reynolds Media Corporation, um jovem senegalês tímido chamado Mamadou estava prestes a descobrir que, às vezes, os menores atos de bondade criam os maiores ecos. Este encontro extraordinário provaria que os momentos mais inspiradores acontecem quando menos esperamos, e a pessoa que mais precisava testemunhar isso estava sentada nas sombras, observando cada gesto. Mamadou Diallo, 24 anos, se pressionou contra a parede distante do lobby, abraçando sua timidez como um escudo. Este jovem senegalês havia aperfeiçoado a arte da invisibilidade nesta torre de vidro, onde a ambição soava mais alto que a empatia. Por 3 meses, ele havia navegado pelo programa de estágio com energia desesperada, aprendendo que quietude e gentileza são frequentemente confundidas com fraqueza. Especialmente por colegas como Elodie, cuja língua afiada cortava qualquer um que ela percebia como competição. A voz frustrada da recepcionista quebrou o silêncio matinal. Senhor, me desculpe, mas não consigo entender o que você está tentando me dizer. Um homem distinto em seus 40 anos estava sentado diante da mesa de mármore, as mãos se movendo em gestos elegantes e desesperados. Seus olhos carregavam a tristeza paciente de alguém acostumado a ser incompreendido. O coração de Mamadou afundou. Ele reconheceu aquele olhar, o mesmo desespero que havia visto nos olhos de seu irmão mais novo, Ibrahima, tantas vezes. A mesma frustração silenciosa que o levará a aprender linguagem de sinais aos 13 anos, sentado no chão do quarto com vídeos online, até que seus dedos pudessem falar o que sua voz nem sempre conseguia. Amor. Compreensão. Você importa. Suas mãos se agitaram com o desejo familiar de ajudar, mas a dúvida cresceu como água gelada. Este não era seu lugar. Ele não era ninguém, apenas um estagiário que trazia café e fazia cópias. E ainda assim, ver esse homem se abrir com cada tentativa frustrada de comunicação parecia como assistir Ibrahima novamente, pequeno e perdido em um mundo muito ocupado para escutar. Tomando uma respiração que parecia como pular de um penhasco, Mamadou se moveu. Suas mãos se ergueram, os dedos formando palavras com graça fluida. Bonjour, monsieur. Puis-je vous aider? O rosto do homem se transformou, iluminando como o sol rompendo nuvens tempestuosas. Merci. Ele gesticulou de volta. Eu pensei que ninguém aqui me entendesse. O lobby inteiro ficou em silêncio, espantado com essa demonstração inesperada de compaixão e competência. Mas Mamadou não viu a figura que acabará de emergir do elevador executivo, não notou o olhar penetrante do CEO Lawrence Reynolds sobre o mesmo império que os cercava. Enquanto ele observava algo que pensou não existir mais no mundo corporativo. Que dor escondida esse homem poderoso estava carregando? E como o simples ato de bondade de Mamadou abriria feridas que ele passou anos selando? A conversa com Mark continuou, as mãos se movendo com crescente confiança, enquanto ele aprendia que Mark era um empreendedor artístico procurando parceria para um projeto de acessibilidade comunitária. Mas seu momento de triunfo estava prestes a ser estilhaçado pelas forças que esperava evitar. Ora, veio a voz cortante de Elodie atravessando o lobby como uma lâmina. Olhem quem decidiu bancar o tradutor. Um estagiário como você se exibindo, não pense que alguns gestos com as mãos vão fazer você ser notado. O rosto de Mamadou se tingiu de carmesim enquanto as cabeças se viraram. A humilhação pública de Elodie era um ataque calculado para reduzir o momento de conexão de Mamadou a mero comportamento em busca de atenção. Eu estava apenas ajudando, Mamadou começou, mas o sorriso cruel de Elodie o gelou. Ajudar ou ultrapassar limites que existem por boas razões? Temos intérpretes profissionais para comunicações com clientes. Isso não é um caso de caridade para você praticar. A expressão de Mark se enrijeceu ao ler a linguagem corporal hostil, mesmo sem ouvir as palavras de Elodie. As mãos de Mamadou vacilaram enquanto ele interpretava o sofrimento do estranho pela crueldade de Elodie, mesmo quando sua própria confiança se fragmentava. De seu ponto de observação perto dos elevadores, Lawrence observou a dinâmica com foco laser.
Ele construíra seu império lendo pessoas, entendendo os poderes sutis que determinavam quem subia e quem caía. O que ele viu agora foi um talento genuíno sendo diminuído por aqueles que confundiam volume com valor. O gerente de marketing se aproximou, atraído pela comoção. Mamadou, preciso falar com você sobre interferir em assuntos acima de sua posição. Relações com clientes requerem protocolos apropriados. Mamadou sentiu a urgência familiar de desaparecer, de se tornar pequeno e invisível novamente. Ele já lamentava seu momento de visibilidade, que se transformará em vergonha pública. Enquanto a multidão começou a se dispersar, ele captou o olhar gentil do Sr. Parker de seu posto de segurança. O guarda idoso havia assistido toda a interação com a sabedoria de alguém que passou décadas observando a natureza humana. Uma vez professor de arte, antes que cortes orçamentários o forçassem ao trabalho de segurança, ele possuía uma habilidade rara de ver potencial onde outros viam apenas problemas. Senhor Mamadou, ele chamou suavemente enquanto o jovem passava por seu escritório. Sua voz carregava o calor de 1000 encorajamentos de sala de aula. Não tenha medo de fazer o que é certo. Aquele homem o viu, e eu também. Suas palavras o seguiram até o elevador, onde ele subiu em silêncio para o andar de marketing, certo de que seu breve momento de coragem lhe custará mais do que podia pagar. Mas o que Mamadou não sabia era que Lawrence Reynolds havia tomado uma decisão que mudaria tudo. Mande Mamadou Diallo para meu escritório, ele disse à sua assistente, sua voz carregando uma autoridade que não permitia argumentos. Agora. 20 minutos depois, Mamadou se sentou diante do homem mais poderoso do prédio, as mãos dobradas no colo como uma criança esperando punição. O escritório de Lawrence era um monumento ao sucesso, janelas do chão ao teto, prêmios prestigiosos, fotografias de vitórias corporativas. Mas era estranhamente desprovido de toques pessoais, como se o homem que trabalhava ali tivesse sistematicamente removido todos os traços de humanidade de seu ambiente. Por que você sabe linguagem de sinais? Lawrence perguntou sem preâmbulos, seus olhos escuros estudando com intensidade desconfortável. A voz de Mamadou mal passou de um sussurro. Meu irmão é surdo. Eu aprendi para poder falar com ele. Lawrence pausou, algo tremulando por trás de sua expressão controlada. O silêncio se estendeu entre eles, pesado com compreensão não dita. Me fale sobre ele, disse Lawrence, e Mamadou ouviu algo inesperado em sua voz, não a autoridade corporativa que esperava, mas algo mais suave, mais vulnerável. Ibrahima tem 16 anos, ele começou, sua voz ganhando força enquanto o amor superava o medo. Ele nasceu surdo, e por anos nossa família lutou com a comunicação. Comecei a aprender linguagem de sinais quando tinha 13 porque não suportava vê-lo se sentir excluído das conversas, isolado em sua própria casa. A expressão de Lawrence não mudou, mas algo se alterou em sua postura, uma rigidez inesperada que sugeria que essas palavras haviam encontrado seu alvo. Este jovem senegalês tímido não fazia ideia de que sua história simples estava tocando algo profundo dentro do executivo. Sua dedicação ao seu irmão é notável, disse Lawrence finalmente. Esse tipo de compromisso com a família fala de caráter. Mamadou sentiu que havia mais sob suas palavras, camadas de significado que não conseguia compreender, mas também sentiu algo inesperado. Esta conversa não era a repreensão que temia. Em vez disso, parecia uma avaliação, como se Lawrence estivesse medindo algo nele que ia além do desempenho no trabalho. A partir de agora, Lawrence continuou, sua voz carregando novo peso, vou observar seu trabalho mais de perto. Não como punição, mas como avaliação. Mamadou saiu daquela reunião com a cabeça girando, incerto se havia sido advertido ou encorajado. Mas ele notou algo mudando nos dias seguintes. Lawrence aparecia em reuniões de marketing, sua presença comandando a atenção, enquanto seu olhar sempre o encontrava, estudando suas interações, sua resolução de problemas, sua empatia natural. Enquanto isso, o ciúme de Lodi estava crescendo para algo perigoso. Ela começou a espalhar rumores sobre favoritismo, sobre estagiários desqualificados recebendo tratamento especial. Seus esforços para afastar Mamadou de projetos se tornaram cada vez mais maliciosos,
como se sentisse que o tempo estava acabando para eliminar esta ameaça inesperada às suas próprias ambições. Como Mamadou poderia saber que seu maior teste ainda estava por vir, e que o fracasso afetaria não apenas seu trabalho, mas sua fé na bondade que o definia? O teste veio mais cedo do que qualquer um esperava. 3 dias depois, durante a apresentação mais importante da empresa na quarta-feira, ele falhou do modo mais público possível. Mark havia retornado para uma reunião formal com a equipe de marketing, e o intérprete profissional estava preso no trânsito, atrasado. Não podemos adiar, anunciou Lawrence, sua voz carregando o peso de decisões corporativas de milhões de dólares. A equipe de marketing terá que lidar com as comunicações até nosso intérprete chegar. Elodie aproveitou seu momento como um predador sentindo fraqueza. Mamadou é apenas um estagiário. Ele vai estragar tudo. Isso é muito importante para a hora amadora. Mas o olhar de Lawrence encontrou Mamadou na sala de conferências. Mamadou, você está no comando. As palavras o atingiram como um raio. Cada olho na sala se voltou para ele, medindo, julgando, esperando que ele falhasse. As pernas de Mamadou pareciam água enquanto sentia as mãos já começando a tremer com o peso da expectativa. Mark sorriu encorajadoramente, mas Mamadou só conseguia vê-lo através do nevoeiro de seu próprio pânico. Esta não foi uma conversa casual no lobby. Esta foi uma apresentação formal com diretores de departamento, margens de lucro e seu futuro inteiro em jogo. Ele começou a sinalizar, mas seus nervos o traíram imediatamente. Suas mãos vacilaram, tornando seus gestos fluidos estranhos e incertos. Ele confundiu termos técnicos, misturou frases simples e assistiu com horror enquanto confusão brilhava no rosto de Mark, risadinhas abafadas se espalharam pela sala. Alguém murmurou e disse que isso aconteceria. O sorriso de Elodie era visível na visão periférica de Mamadou, uma dança de vitória silenciosa que dizia tudo sobre como esse momento seria lembrado. Desculpem, Mamadou gaguejou, sua voz quebrando. Preciso de um momento. Ele fugiu para o banheiro masculino, lágrimas ardendo em seus olhos enquanto as paredes familiares de seu antigo santuário o acolheram. Era aqui que ele pertencia, escondido, pequeno, invisível. Como pensou que poderia ser algo mais? A porta abriu devagar e passos conhecidos entraram. A voz gentil do Sr. Parker chamou através da porta da cabine. Sr. Mamadou, trouxe algo para você. Ele abriu a porta para encontrar o velho guarda de segurança segurando um lenço limpo, seu rosto enrugado cheio de preocupação. Avô. Ninguém acerta na primeira vez, ele disse, sua voz carregando a sabedoria de décadas passadas encorajando os jovens através de seus momentos mais sombrios. A pessoa que realmente o viu hoje foi você. Você viu alguém que precisava de ajuda e se apresentou. Isso não é fracasso, isso é coragem. Suas palavras se assentaram como armadura, mas Mamadou não tinha certeza se tinha força para tentar novamente. E se eu não for bom o suficiente? E se Elodie estiver certa e eu estou apenas me enganando? Os olhos do Sr. Parker brilharam com o tipo de conhecimento que vem de assistir incontáveis estudantes descobrirem seu próprio potencial. Sr. Mamadou, ensinei arte por 37 anos. Sabe o que aprendi? Os estudantes que mais se preocupavam em ser bons o suficiente sempre foram aqueles que mais se importavam. E se importar, é aí que o verdadeiro talento começa. O que aconteceu em seguida foi nada menos que inspirador. Quando Mamadou voltou à sala de conferências, o intérprete profissional havia chegado e assumido. Mas algo notável aconteceu que ninguém havia antecipado. Mark estava olhando para ele com intenso interesse. Lawrence estava tomando notas com foco em comum, e até Elodie parecia incerta sobre seu triunfo anterior. A energia na sala havia mudado completamente. Mamadou. Mark colocou as mãos se movendo com clareza deliberada enquanto o intérprete profissional traduziu. Gostaria de pedir especificamente sua presença na reunião privada de amanhã, apenas nós dois. A sala ficou em silêncio. Em 20 anos de negócios, Mark nunca havia feito um pedido pessoal específico. O intérprete profissional parecia surpreso. O rosto de Elodie empalideceu.
Tem certeza? Lawrence perguntou, sua voz cuidadosamente neutra. A resposta de Mark foi imediata e inabalável. Trabalhei com muitos intérpretes. Muitos traduzem palavras perfeitamente, mas Mamadou traduz algo mais importante. Ele traduz intenção e emoção. É isso que este projeto precisa. Mamadou sentiu o chão se mover sob seus pés. Este homem, este empreendedor bem-sucedido cuja opinião carregava peso, o escolheu não apesar de sua vulnerabilidade, mas por causa da humanidade que ele trouxe a cada interação. A expressão de Lawrence não revelou nada, mas aqueles que o conheciam bem poderiam ter notado a leve tensão em seus olhos que sugeria que ele estava processando algo significativo. Amanhã, então, ele disse finalmente. Mamadou, meu escritório primeiro. Precisamos discutir suas responsabilidades expandidas. Quando a reunião terminou, Mamadou percebeu que algo profundo havia acontecido. Seu fracasso não havia terminado sua história, de alguma forma se tornará a própria coisa que provou seu valor. A verdade arrebatadora era que a autenticidade importava mais que perfeição. Mas ele também sentiu que o interesse de Lawrence nele ia mais fundo que competência profissional, e que a conversa de amanhã revelaria verdades que mudariam tudo o que ele pensava saber sobre seu lugar neste mundo corporativo. Que segredos Lawrence estava escondendo? E como a reunião privada de amanhã com Mark transformaria não apenas a carreira de Mamadou, mas sua compreensão do que realmente significa ser visto e valorizado. Na manhã seguinte, Mamadou se encontrou no escritório de Lawrence antes do nascer do sol. Suas mãos estavam firmes, apesar da magnitude do que estava à frente. Algo havia mudado durante a noite. A ansiedade quebrada se transformará em determinação silenciosa, como se as palavras do Sr. Parker tivessem operado algum tipo de mágica em sua confiança ferida. Há algo que você precisa entender sobre ontem, Lawrence começou, sua voz carregando um peso que sugeria que esta conversa entraria em territórios muito além dos protocolos corporativos. O pedido de Mark não foi aleatório. Ele vem avaliando esta empresa por meses, decidindo se seríamos dignos de parceria. Os olhos de Mamadou se arregalaram. Nos avaliando? A apresentação de ontem não foi apenas sobre o projeto. Foi uma avaliação de caráter, Lawrence continuou, sua expressão ficando mais séria. Todos naquela sala viram um jovem homem lutando e escolheram julgar em vez de apoiar. Todos, exceto você, que escolheu vulnerabilidade em vez de autopreservação. Ele se levantou e se moveu para as janelas, sua silhueta recortada contra a luz matinal azul. Mark me disse algo depois que você saiu ontem. Ele disse que ver você falhar tão publicamente depois retornar com tanta graça o lembrou do porquê ele queria trabalhar conosco em primeiro lugar. Ele acredita que humanidade autêntica é mais rara que perfeição técnica. Mamadou sentiu pedaços de um quebra-cabeças se encaixando. Então quando ele me pediu, estava fazendo uma declaração sobre valores e sobre credenciais? Exatamente, Lawrence confirmou. Mas há mais. Ele se virou para ele, e pela primeira vez desde que o conhecera, sua máscara corporativa começou a descer. Sua situação me lembra de algo que experimentei anos atrás. Uma traição corporativa que quase destruiu minha fé na decência humana. Esta foi a primeira visão que Mamadou teve do passado de Lawrence. A primeira rachadura em sua fachada perfeitamente controlada. Ele sentiu que havia feridas mais profundas aqui, explicando sua frieza lendária. A reunião privada com Mark mais tarde naquela manhã foi diferente de tudo que Mamadou havia experimentado. No silêncio da menor sala de conferências de Lawrence, com apenas os três e luz natural fluindo através de janelas altas, algo mágico aconteceu. Mamadou interpretou com crescente confiança, mas mais que isso, ele começou a ver padrões no estilo de comunicação de Mark, antecipando suas necessidades, adicionando o contexto emocional sutil que transformou tradução em conexão genuína. Nunca tenha medo quando você já tem a linguagem do coração, Mark sinalizou, suas mãos se movendo com a poesia que vem de alguém que passou uma vida comunicando além das palavras. Quando Mamadou interpretou sua mensagem, ele sentiu o olhar intenso de Lawrence sobre ele, estudando não apenas sua interpretação, mas algo mais profundo, a maneira como se conduzia,
a graça inconsciente de seus movimentos, a compaixão automática que informava cada gesto. Mamadou, Mark continuou, seus sinais deliberados e claros. Preciso lhe dizer algo importante. Esta reunião, este projeto, é maior que você percebe. O que estamos planejando não é apenas sobre acessibilidade. É sobre criar um modelo que outras empresas seguirão. As mãos de Mamadou se moveram suavemente, mas sua mente estava acelerada. As implicações eram estonteantes, não apenas para sua carreira, mas para incontáveis pessoas como Ibrahima que passaram suas vidas navegando num mundo desenhado sem eles em mente. Mas modelos requerem líderes, Mark acrescentou, sua expressão ficando séria. Pessoas que entendem inclusão não como conceito, mas como experiência vivida. Pessoas que foram transformadas por cuidar dos outros. Lawrence se inclinou para a frente, seu interesse claramente aguçado. O que exatamente você está propondo, Mark? A resposta de Mark enviou ondas de choque pela pequena sala. Estou propondo que Mamadou lidere toda a iniciativa de comunicações. Não como assistente ou associado júnior, mas como diretor de um novo departamento dentro da Reynolds Media. As mãos de Mamadou vacilaram no meio da tradução. Diretor? Ele, o jovem tímido que fazia cópias há semanas. Isso é impossível, ele sussurrou, sua voz quase inaudível. Não tenho a experiência, as credenciais. Você tem algo melhor, Mark interrompeu gentilmente. Você tem a autenticidade. Você vive com as barreiras de comunicação que estamos tentando resolver. Você entende inclusão de dentro para fora. Lawrence ficou em silêncio por um momento, sua expressão indecifrável. Quando finalmente falou, sua voz carregava uma ressonância que sugeria que esta decisão significava mais para ele que estratégia corporativa. Mark está certo, ele disse, suas palavras precisas e deliberadas. Habilidades técnicas podem ser ensinadas. Mas o tipo de empatia instintiva que você demonstrou em nosso lobby não é algo que se pode treinar. É genuíno ou não é? Mamadou sentiu lágrimas ameaçarem enquanto a magnitude da oportunidade se estabelecia sobre ele, como luz solar rompendo nuvens tempestuosas. Este momento inspirador parecia surreal. Tudo com que sonhara estava sendo oferecido por dois homens que viram potencial onde ele só via limitações. Mas e quanto a Elodie? Os outros estagiários dirão que não mereço isso, Mamadou disse, vocalizando seus medos mais profundos. Deixe-os, Lawrence respondeu, sua voz carregando ferro temperado e calor surpreendente. Excelência sempre provoca crítica da mediocridade. A questão não é se você merece esta oportunidade. A questão é se é corajoso o suficiente para aceitá-la. A verdade contundente de suas palavras o atingiu como revelação. Isso não era sobre provar-se aos críticos. Era sobre se tornar a pessoa que estava destinado a ser. Enquanto se preparavam para deixar a reunião, Mark se virou para Mamadou com uma mensagem final. Confie na linguagem do seu coração. Até agora, ela te guiou bem. Saindo daquela sala, Mamadou se sentiu como uma pessoa completamente diferente do estagiário invisível que entrará. Mas ele também sentiu que seu momento de triunfo estava prestes a enfrentar seu maior teste. Nem Mamadou nem Lawrence poderiam ter previsto que seu sucesso estava prestes a ser desafiado do modo mais público, mais brutal possível. E que o ciúme de Elodie havia alcançado níveis perigosos que ameaçariam tudo o que haviam construído. A cerimônia de assinatura do contrato deveria ser uma celebração, mas a tensão no ar era espessa o suficiente para cortar. A notícia da promoção inesperada de Mamadou se espalhara pela empresa como fogo selvagem, e a sala de conferências fervilhava com conversas sussurradas e olhares de lado. Elodie se posicionara estrategicamente perto da frente, seu sorriso afiado como lâmina esperando o momento perfeito para atacar. Ela passará a semana coletando aliados, plantando sementes de dúvida sobre as qualificações de Mamadou, construindo um caso de que favoritismo havia corrompido o que deveria ter sido uma decisão baseada em mérito. Quando as apresentações formais começaram, Mamadou se sentou ao lado de Lawrence e Mark, interpretando para a sala enquanto suas mãos pintavam significado no ar.
Ele havia encontrado seu ritmo agora, sua confiança construída na fundação sólida de propósito, em vez das areias movediças de aprovação. Mas justo quando Mark começou suas observações finais, a voz de Elodie cortou os procedimentos como uma lâmina. Me desculpem, ela disse, se levantando com precisão calculada, mas acho que precisamos abordar o elefante na sala. Mamadou está apenas fingindo. Ele não passa de um estagiário sortudo, e estamos prestes a assinar um contrato multimilionário baseado em teatrinho amador. A sala ficou completamente silenciosa. Mamadou sentiu a urgência familiar de murchar, de desaparecer, mas algo havia mudado fundamentalmente em seu âmago. Em vez de murchar, ele se sentou mais ereto, suas mãos continuando a se mover com graça constante enquanto interpretava as palavras de Elodie para Mark. A resposta de Mark foi imediata e devastadora. Ele se levantou à sua altura máxima, sua presença comandando a sala tão efetivamente quanto qualquer CEO. Através da interpretação clara e inabalável de Mamadou, suas palavras ressoaram como sino. Esta empresa não precisa de perfeição. Ela precisa de pessoas que escutam com seus corações. Trabalhei com 12 intérpretes profissionais, e a maioria trata a comunicação como processo mecânico. Palavras por palavras, nada mais. A voz de Mamadou tremeu ligeiramente enquanto continuou a traduzir, mas suas mãos permaneceram firmes. Mas Mamadou não interpreta apenas linguagem, ele interpreta a humanidade. Quando falo sobre barreiras, ele não apresenta apenas minhas palavras, mas minha frustração, minha esperança, minha determinação de mudar as coisas. Isso não é sorte, é um dom raro que não pode ser ensinado ou falsificado. A sala irrompeu em aplausos, mas foi a resposta de Lawrence que selou o destino de Elodie. Ele se levantou lentamente, sua autoridade corporativa enchendo o espaço como tempestade. Mamadou liderará as comunicações para esta iniciativa, ele declarou, sua voz carregando finalidade absoluta. E qualquer pessoa que questione essa decisão está questionando o meu julgamento e a sabedoria de Mark. Ele virou seus olhos diretamente para Elodie, sua expressão fria como manhã de inverno. Quanto ao comportamento desprofissional durante apresentações de clientes, isso será abordado através dos canais apropriados de RH. O rosto de Elodie empalideceu quando percebeu que seu ataque calculado havia saído pela culatra espetacularmente. Os aliados que cultivara subitamente encontraram outros lugares para olhar, e o apoio sussurrado com que contava evaporou como névoa matinal. Mas foi o que aconteceu em seguida que verdadeiramente transformou tudo. Lawrence se aproximou de Mamadou enquanto a multidão começou a se dispersar, sua expressão mais suave que jamais vira. Você me lembra minha filha, ele disse baixinho, sua voz carregando o peso de velha dor e nova esperança. Ela uma vez me disse em sinais, papai, confie em mim. Eu não escutei. Estava muito ocupado, muito importante, muito focado em tudo exceto no que mais importava. Os olhos de Mamadou se encheram de lágrimas enquanto compreensão despontou. Senhor Reynolds. Mas hoje eu confio em você, ele continuou, suas palavras carregando a força de voto. Não porque você é perfeito, mas porque entende que comunicação é sobre conexão, não apenas informação. A resposta de Mamadou veio do mais profundo de seu coração. Não estou tentando ser herói. Só não quero ninguém deixado para trás. Eles compartilharam um momento de compreensão silenciosa, duas pessoas que haviam aprendido que verdadeira força não vem de poder ou posição, mas da coragem de permanecer de coração aberto num mundo que frequentemente recompensa o oposto. Enquanto a sala de conferências se esvaziava, Mark se aproximou de ambos, suas mãos se movendo com elegante economia. O que vocês construíram aqui não é apenas parceria de negócios. É prova de que bondade e competência podem coexistir, que inclusão torna todos mais fortes. Este momento inspirador pareceu o auge de tudo pelo que Mamadou havia trabalhado, mas ele sentia que era também apenas o começo de algo muito maior. A transformação mais poderosa ainda estava por vir, uma que provaria que genuína bondade realmente volta como um círculo completo, tocando vidas de maneiras que se estendem muito além de contratos corporativos e avanços na carreira. Um mês depois, Mamadou estava no reluzente quartel-general da Reynolds Media, mas tudo havia mudado.
A iniciativa de acessibilidade se transformará de um único projeto numa revolução em toda a empresa, com o novo departamento de Mamadou liderando inovações que haviam capturado a atenção de negócios nacionalmente. O jovem senegalês tímido que uma vez se pressionava contra paredes do lobby agora caminhava com propósito e confiança, sabendo que sua voz, falada tanto com palavras quanto com mãos, realmente importava. E em Dakar, um jovem de 16 anos chamado Ibrahima sorria enquanto lia o e-mail de seu irmão mais velho, suas mãos se movendo em tradução alegre para seus pais. A história de Mamadou havia viajado de volta para casa, carregando consigo uma mensagem poderosa, que diferenças não são deficiências, mas dons únicos esperando para serem reconhecidos. Laurence Reynolds também havia mudado. Em sua mesa, ao lado de relatórios trimestrais e propostas de fusão, agora havia uma foto enquadrada, uma jovem sorrindo, suas mãos formando a palavra amor em linguagem de sinais. Pela primeira vez em anos, ele não via apenas uma lembrança de perda, mas uma promessa de redenção. O Sr. Parker, promovido de segurança consultor especial para programas de mentoria da empresa, frequentemente caminhava pelo lobby e sorria ao ver o que crescerá daquele momento de coragem. Estudantes estagiários agora vinham até ele buscando conselhos, e ele sempre dizia a mesma coisa: não tenham medo de fazer o que é certo. Alguém está sempre observando, alguém que precisa ver que a bondade ainda existe. Elodie, depois de completar um programa obrigatório de sensibilidade, eventualmente encontrou seu próprio caminho, um que a levou a reconhecer que competição verdadeira não vem de diminuir outros, mas de elevar a si mesmo através de contribuições genuínas. Mark continuou visitando a Reynolds Media regularmente, não apenas como parceiro de negócios, mas como amigo. Seu projeto de acessibilidade se tornará modelo nacional, com outras empresas enviando delegações para aprender como a inclusão verdadeira poderia transformar não apenas culturas corporativas, mas resultados financeiros. Em uma tarde silenciosa, 6 meses depois daquele primeiro encontro no lobby, Mamadou estava em seu novo escritório, com vista para a mesma entrada onde tudo começou. Através das janelas, ele podia ver outros estagiários nervosos, outros jovens talentosos duvidando de seu valor. Suas mãos se moveram instintivamente, formando uma mensagem silenciosa para si mesmo: e coragem. Compaixão. Conexão. As mesmas 3 palavras que havia aprendido com Ibrahima, as mesmas que agora ensinava a outros. Um toque suave na porta interrompeu suas reflexões. Era uma jovem estagiária, tímida como ele uma vez fora, segurando papéis com mãos trêmulas. Senhor Diallo? Não falo muito bem português ainda, e você poderia me ajudar com esta apresentação? Mamadou sorriu, lembrando-se de outro momento, outro pedido de ajuda que mudará tudo. Claro, ele disse, se levantando. Vamos trabalhar juntos. Enquanto eles se sentaram para revisar a apresentação, Mamadou percebeu algo belo na simetria do momento. A bondade realmente voltava como círculo completo. O jovem que uma vez precisará de orientação agora estava em posição de oferecê-la. O coração tímido que uma vez duvidara de seu valor agora batia com a confiança que vem de saber que cada pessoa tem algo único para contribuir. Do outro lado da cidade, Laurence Reynolds fechava outro dia de trabalho, mas desta vez não com o peso habitual da solidão corporativa. Em vez disso, ele carregava algo novo, a compreensão de que liderança verdadeira não vem de comandar respeito através do medo, mas de inspirar lealdade através da compaixão. Ele pegou o telefone e fez uma ligação que havia adiado por anos muito tempo. Do outro lado da linha, uma voz surpresa mais calorosa respondeu. Papai. É realmente você? Sim, Laurence disse, sua voz quebrando ligeiramente. Estou aqui. E desta vez, estou escutando. Naquela noite, enquanto a cidade se acalmava e as luzes do escritório se apagavam uma por uma verdade simples mas profunda ecoava através dos corredores da Reynolds Media, que os maiores sucessos não vêm de alcançar o topo sozinho, mas de estender a mão para levantar outros junto com você. A história de Mamadou Diallo, o jovem senegalês tímido que ousou estender as mãos quando viu alguém precisando de ajuda, se tornará lenda na empresa. Mas mais que isso, se tornará lembrete vivo de que em um mundo frequentemente frio e competitivo, ainda há espaço para calor humano,
compreensão genuína e a mágica simples mais transformadora de ser verdadeiramente visto. Anos mais tarde, quando perguntado sobre o momento que mudou tudo, Mamadou sempre voltava àquelas 5 palavras simples: Bonjour, monsieur. Puis-je vous aider? Olá, senhor. Posso ajudá-lo? Porque às vezes, ele refletia, as revoluções mais poderosas começam não com grandes gestos ou proclamações grandiosas, mas com a decisão silenciosa de uma pessoa de escolher compaixão sobre comodidade, conexão sobre conformidade, coragem sobre medo. E naquela escolha, naquele momento singular de bondade humana, reside o poder de transformar não apenas carreiras ou empresas, mas corações, mentes e o próprio tecido do que significa ser verdadeiramente humano em um mundo que desesperadamente precisa de mais pessoas dispostas a estender suas mãos e dizer: posso ajudá-lo? A resposta, como Mamadou descobriu, é sempre sim. Você pode. E quando faz, não apenas ajuda outros, você se torna a pessoa que estava destinado a ser.